Então vamos todos relaxar, né? Agradecer a Jesus, oportunidade pelo trabalho, estar reunido aqui em seu nome. Possamos todos tirar lições preciosas desse estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, para livrar de todos os males. Que assim seja. Isabel já chegou, Isabel? Tudo bem? Cheguei, eu estou tentando entrar no meu computador, mas não estou conseguindo. Eu falei, vou entrar pelo celular mesmo. Tá certo. Se eu te mandar, às vezes, a apresentação, será que é melhor? Eu posso compartilhar aqui, você vai eu vou passando à medida que você for avançando. Eu vou sair de novo aqui no computador e entrar de novo para ver. Tá, mas manda de qualquer forma, eu mando o arquivo aqui pelo grupo. Seu áudio tá bom. Eu tô no celular, mas daí será que se você me convidar, eu entro? Eu consigo? Como assim? Porque tem um jeito de você... Peraí, vou tentar a última vez aqui. Você não quer fazer a apresentação pelo WhatsApp? Porque eu abro ela aqui? Eu acho que agora vai, quer ver? Tá bom. Tá dando notificação. Eu entrei. Peraí. Tava dando que o grupo tava muito grande, vê? Não, agora tá tranquilo. Então, vamos lá. Agora deu tudo certo. Sobre os chakras, né? Já é para começar? Vamos fazer a prece? Já fizemos. Já fizeram? Ah, desculpa, gente. Peraí. Estão visualizando? Sim, mas você pode aumentar o zoom da visualização ali no campo da direita embaixo. Uhum. Melhorou? Tá ótimo, perfeito. Bom. Se alguém levantar a mão, eu te aviso. Ok. Que eu não consigo ver ninguém, então tem que me avisar mesmo aí, tá bom? Beleza, manda bala aí. Então, só fazendo de novo, né, um resumo, né, que a gente viu que é através dos chakras que nós perdemos energia quando a gente está em algum tipo de sofrimento, seja ele físico, mental, emocional, né? E nós vimos também que cada chakra está relacionado com uma determinada área de conflito. Isso aqui eu achei interessante, que eu vi um estudo de um grupo espírita, que ele vai numa linha dos tibetanos, falando exatamente sobre assim, o que cada chakra está ligado a determinado aspecto moral que a gente tem que trabalhar. Eu achei isso muito legal, muito interessante. E aí os chakras, eles absorvem frequências energéticas, alimentam os corpos energéticos e distribuem essa energia para as diferentes regiões do nosso organismo, né? Então, dessa forma, eles vão controlar, né? Eles controlam e energizam os órgãos vitais, sendo responsável pelo funcionamento adequado de todo o nosso corpo físico. Então, cada chakra tem a sua função e cada chakra está ligado a órgãos que desempenham essas determinadas funções no nosso corpo físico. Então, tem gente pensando que os chakras estão no nosso perispírito, né? Então, ele vai se ligar aos órgãos do nosso corpo físico.
Então, um desequilíbrio de um chakra vai levar a um desequilíbrio de um órgão no nosso corpo físico. Então, nosso corpo, ele é regido por esses centros de força, né, que são os chakras, que vibram em sintonia uns com os outros, de acordo com a nossa mente. Então, aí é a importância da gente ver como que a nossa mente, né, controla o nosso organismo. O perfeito funcionamento dos chakras é sinônimo de perfeita saúde. Então, a gente também falou disso. E o nosso bem-estar ou nossos males físicos são frutos da nossa forma de agir e de pensar. Então, é assim que as vibrações positivas, negativas vão gerar saúde ou vão gerar enfermidade na nossa vida, né? Então, porque tudo vai ser resultado da qualidade das nossas correntes mentais, dos nossos pensamentos. Então, os chakras, igual eu falei, eles estão no perispírito, mas eles estão ligados ao nosso corpo físico por meio dos plexos nervosos. Vocês lembram que a gente falou? Então, que seriam, né, o que seriam os plexos nervosos, que, por sua vez, estão ligados às glândulas. E essas glândulas, elas secretam hormônios que vão produzir as diversas sensações e vão levar a um funcionamento perfeito do nosso organismo. Então, quando a gente pensa no seguinte, olha, os chakras, então, são centros de energia, né? Então, se a gente desequilibra o nosso chakra, a gente vai desequilibrar toda essa questão aí que a gente pensar, né, no sistema nervoso e no nosso sistema endócrino, que é responsável também por essa distribuição dos hormônios no nosso organismo. O funcionamento perfeito dessas glândulas só vai acontecer quando nós tivermos toda essa harmonia também energética. E aí, os chakras, até antes disso, né, eles estão ligados, então, no nosso corpo físico, né? E aí eu achei interessante até falar de um exemplo, porque eles secretam os hormônios que eles vão produzir as sensações do nosso corpo. Então, são gotas de hormônios que às vezes são secretados que vão fazer funcionar o nosso corpo inteiro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim de hipotireoidismo, por exemplo, então se a gente pensar a glândula de tireoide, então o chakra que está localizado na garganta, né? Se ele tiver, então, em desequilíbrio, a gente pode ter hipo ou hipertireoidismo. O hipotireoidismo, aí eu vou ter uma produção de hormônios afetada, né? Então, ela vai estar reduzida. E com isso, o organismo ele vai ficar mais lento, vai ter uma diminuição de todo o metabolismo. Então, as nossas sensações, elas ficam lentas, né? A pessoa fica mais parada, tem toda uma desarmonia. No hipertireoidismo vai acontecer o contrário. Então, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela é super estimulada, então é aquela que vive ligada, né? Então, quando o espírito, então, ele vai exercitando o equilíbrio, vai acontecendo, então, o equilíbrio dessas glândulas, né? E o organismo, ele vai funcionando adequadamente. Então, o equilíbrio desse centro de força na garganta, né? Então, a gente pensar dessa maneira, seria a gente buscar o aprimoramento moral, né? Então, quando a pessoa vai fazendo um esforço para buscando aprimoramento, seguindo os princípios, né, que Jesus trouxe para a gente, ela vai equilibrando a energia dos chakras, né, e as glândulas vão ter uma produção adequada, equilibrada. Então, aí no caso, por exemplo, que eu dei da tireoide, vai estar, né, que está localizada ali na garganta, vai se equilibrar, né? E sendo essas glândulas aí essenciais para o equilíbrio no nosso corpo, vai equilibrar o funcionamento do nosso corpo. Agora, se elas estiverem em desequilíbrio, gera um desequilíbrio no nosso corpo, né? Então, a gente pensar nisso, que os chakras estão ligados ao plexo nervoso, que por sua vez está ligado a alguma glândula, que por sua vez vai produzir os hormônios. Então, é isso que vai acontecer. Igual está aqui, olha, desequilíbrio energético, vai desequilibrar os chakras se manifestam pelo sistema nervoso e endócrino, que leva uma desarmonia no corpo, levando assim a uma enfermidade, né? Então, as manifestações nossas morais, elas estão relacionadas às virtudes que equilibram os nossos chakras. Então, cada chakra principal, né, os tibetanos acreditam que ele tem uma função moral,
né? Então, eles falam que cada chakra tem a função moral e uma virtude. Peraí, que vocês estão bem em cima aqui do... Que o equilibra, acho que é isso que eu escrevi aí, não foi? Porque a caixinha está ali em cima, mas acho que é isso mesmo. Então, quando a gente recusa exercitar determinadas virtudes que vão equilibrar determinado chakra, nós estamos nos sujeitando a ter enfermidades que estão ligadas ao funcionamento daqueles chakras, né? Então, quando nos propomos a trabalhar as nossas virtudes, nós estamos também trabalhando a nossa saúde integral, física, emocional, espiritual, né? Então, toda a nossa saúde. E quanto maior, né, o desamor, por exemplo, nesta ou em outras encarnações, maiores são os bloqueios energéticos que a gente vem já no nosso perispírito. Então, quando a gente pensa assim, olha, eles colocam, até os tibetanos, eles falam do amor e da compaixão. Se a gente exercita um amor em vários tipos de manifestações, então quando a gente fala de amor, é amor universal, é o amor pelos nossos filhos, marido, esposa, mas é amor por um amigo, é um amor por um paciente que eu tenho, por exemplo, um amor por um cliente. Então, a gente vai exercitando as diversas formas de amor, né? Mas tudo é amor. Se você pensar, o que modifica, na verdade, quando a gente está exercitando o amor, é a forma que ele vai se manifestar. Então, por exemplo, você tem lá o amor por um filho, né? Então, quando a gente vai exercitando o amor por um filho, a forma que você exercita é você compreender que aquele filho, ele tem um caminho dele. Então, na hora que você compreende, né, que ele não é seu, né, que você tem um papel de educar aquele filho, você, de certa maneira, está trabalhando aquela forma de amor. Quando você entende, por exemplo, qual que é o papel dos amigos, então você está exercitando aquela forma de amor ali. Quando você está lá trabalhando um relacionamento e você compreende o que é o amor, que não é só questão de apego, por exemplo, né? E aí você está exercitando aquela forma de amor. Então, os tibetanos, eles falam exatamente isso, que quando a gente exercita as várias manifestações de amor, a gente também está trabalhando todo o nosso equilíbrio energético, né? Então, está tudo relacionado. E o que vem a ser a enfermidade? Exatamente um sinal de alerta para que você precise de ter uma mudança de atitude, né? Então, você precisa mudar sua atitude em alguma maneira. Então, as manifestações morais, elas estão relacionadas às virtudes que são equilibradoras dos chakras. Então, cada chakra principal vai ter uma virtude que equilibra aquele chakra, né? Sendo o amor e a compaixão elementos importantíssimos para o equilíbrio desse chakra, né? E eu achei isso muito interessante, porque se a gente parar para pensar, o que nos leva ao desequilíbrio muitas vezes é desamor, né? Seja desamor até a gente mesmo. Então, por exemplo, se você está lá com excesso de culpa, o que é culpa? É desamor a você. Se você tem muita insegurança, é desamor, de certa maneira, a você, né? Quando a gente não confia na gente. Então, a gente vai pensando assim que todas as outras questões estão ligadas a uma questão do nosso trabalho, da gente aprender a amar, seja o outro ou a nós mesmos, né? Eu achei isso muito bacana, até essa forma de colocar, né? E aí eu trouxe, porque eles falam o seguinte, quando a gente pensa assim, nós estamos falando de chakras. Então, a gente vê nas obras espíritas os chakras, no Obreiros da Vida Eterna, Mecanismos da Mediunidade, como sendo os centros vitais, né? E aí, na questão 146 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta, que é a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Aí eles colocam não, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Aí depois continua, que se deve pensar da opinião dos que situam
a alma num centro vital. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro de vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, querendo dizer, eu achei isso bacana porque eu acho que vai de encontro ao que essa linha dos tibetanos fala sobre os chakras, né? Porque aqui coloca exatamente nessa questão assim, manifestações intelectuais, então a gente aprende, né? E aí nós temos manifestações morais. Então, querendo dizer, eu entendi dessa maneira, né? Aí eu queria ver até o que vocês entendem. Mas na questão, particularmente na cabeça e no coração, ou seja, o coração representando o sentimento e a cabeça representando esse aspecto intelectual. Vocês entenderam também dessa maneira? Isabel, eu acho que chega naquela frase que fala, né? Onde está teu tesouro, ali está teu coração. Então, assim, você se concentra maior onde você coloca o seu, vamos dizer assim, seu objeto de desejo, a sua vontade ou o seu interesse, né? A sua índole, né? Vamos dizer assim. E aí, a cada um é um lugar específico, né? E aí, olha só, quando a gente fica pensando assim nessa questão do centro vital, né? E pensar nos chakras, acredito eu que a gente já venha, né, numa encarnação, se você já está preparado para determinado tipo de trabalho de crescimento, você vai ter que desenvolver determinada área, né? Então, talvez a gente também venha suscetíveis até por isso também, porque a gente também vem com marcas no nosso perispírito. Aí a gente vem suscetível a ter determinados desequilíbrios. Então, a gente, né, tudo é um trabalho. E aí a gente parou no chakra gástrico, umbilical, né, ou do plexo solar, que ele se situa logo acima do umbigo, conhecido como centro de cura. Esse chakra ele vai responder pelas emoções. Então, ele pode estar comprometido naquelas pessoas que têm dificuldades com emoções, estão descontroladas, com algum conflito emocional mais grave, né? Então, é aí que se concentra, né? A atenção. Então, quando a gente pensar assim, olha, qual o chakra que está mais desequilibrado é aquele que a gente precisa atuar mais, no caso da cura, né? Tanto que até mesmo quando a gente vai dar um passe, né? Ou fazer um reiki, para quem é reikiano, a gente sente a energia quando está necessitando mais, parece que a mão da gente, não sei explicar, não, mas eu acho que a gente, pelo menos eu sinto isso. Aí, e às vezes coincide de eu perguntar para a pessoa e de ter alguma relação com aquela região que tinha necessidade de maior energização, né? Então, eu acho que a gente vê que isso tudo, né, mostra essa relação mesmo com esses centros vitais, né? Então, o chakra do plexo, né, do plexo solar, ele é responsável pelos processos digestivos, atuando no estômago e órgãos envolvidos na digestão. Então, é o responsável pelo metabolismo do processo digestivo, controlando também todo o sistema vago simpático, o qual recebe influência constante do plexo solar. Então, o que é que o sistema simpático ele faz? Então, ele é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência, aquele que você vai e corre, né? Então, é aquele de fuga. Então, a gente, no sistema simpático, sua respiração fica mais ofegante, né? Você tem tudo que está ligado ao sistema de fuga, né? O do coração disparar, é o que acontece no nosso sistema simpático. Então, eles falam, inclusive, que quando a pessoa ela é atingida por vibrações negativas, né, o primeiro lugar a sentir essas vibrações energéticas vai ser esse chakra umbilical, porque inclusive está relacionado com o baço,
né? Ele é responsável pelo funcionamento do baço, pela formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. Então, se a gente parar para pensar, né, assim, o que o baço ele faz? Ele está relacionado muito com a questão do sangue, né? Então, o sangue é o que vai nutrir todas as células do nosso corpo. Então, no caso aqui, né, da pessoa que ela é atingida por vibrações negativas, vai atingir exatamente esse chakra do plexo solar, atinge o baço. Os órgãos que são atingidos também são os fígado e os rins, né? Então, ele está muito relacionado com as emoções ligadas, por exemplo, com medo, com muita expectativa. Então, aquelas emoções que acabam nos desequilibrando, né? Então, a questão mesmo de preocupação com o futuro, a gente fica naquela insegurança, muita ansiedade, e o que a gente vive hoje é muito isso, né? Então, como o chakra umbilical, ele recebe atuação, né, também de ser uma função também importante para manter esse equilíbrio orgânico, né, já que está relacionado à produção desse plasma sanguíneo, ao equilíbrio vital, à distribuição dessas mesmas energias vitais pelo corpo. Então, a gente tem que pensar, né, em como que um desequilíbrio aqui, né, vai levar a um mau funcionamento de tantos órgãos no nosso corpo, né? Então, ligam-se ao centro esplênico as entidades que eles falam, né, os vampiros, que visam sugar a energia vital da criatura em um sentido subjetivo, mas de resultados também objetivos. O que isso quer dizer? Então, esse chakra, ele armazena e processa fluidos vitais que são necessários para o organismo, né? Então, até por essa questão mesmo de estar relacionado com o baço, que vai estar relacionado com o sangue, e por isso ele é muito visado pelas entidades vampirizadoras, né? Então, através do esplênico, essas entidades, elas sugam as energias da vítima, diminui, né, reduz demais a capacidade de absorção dos fluidos vitais, e isso, né, pode ser tão grave que a vítima pode chegar a completo esgotamento, né? Então, assim, esgotamento não só físico, como emocional, né? E aí pode causar, né, ao risco de causar até um desencarne, diminuindo a resistência da pessoa, facilitando aí proliferação de vírus, né, a presença de enfermidades. Isabel, a Estela quer falar alguma coisa. Isabel, eu fico pensando dessas pessoas assim que vivem na Cracolândia, vamos supor. Elas estão tão vampirizadas, tão desalinhadas, né? Os chakras, está tudo tão confuso que me dá uma impressão que aqueles espíritos que estão sugando aquela energia dela não deixa nem ela desencarnar, porque ali é um foco de uma energia animal que ela vai ter, né? Sim. Você vê que as pessoas ficam pele e osso, ficam andando na rua igual zumbi, não come mais, nem bebe água direito e consegue manter andando ainda. Então, acho, por isso tudo que você está falando aí, que a gente viu aqui no livro, esses espíritos vampirizadores devem, de alguma forma, mantê-las vivas para aquilo ser uma sede de energia para eles. Sim, é igual a questão mesmo que a gente já viu em outros livros espíritos falando da questão da carne, né? Isso. Isso. Então, mas acho que essa questão eu fico muito sensibilizada, sabe? Com esse pessoal que tem esse vício da droga, porque eles acabam, assim, parece que não estão vivendo nesse mundo mais, né? Estão vivendo num mundo paralelo. Isso vampirizados 24 horas. É verdade. Ontem eu fiquei até pensando, tenho 2 moradores de rua aqui na esquina da minha casa. Aí chegou ontem, eu falei assim, tinha umas fatias de pizza aqui em casa, falei, vou esquentar, levar lá para eles, né? Porque de vez em quando eu levo ou um jantar, né? Alguma coisa assim, aí esquentei 4 fatias de pizza
coloquei aqui, levei lá para eles. Aí cheguei lá, aí ele não tava, e eu tava passeando com o meu cachorro. Falei, vou ver se ele não tá aqui por perto, né? Aí ele tava num outro lugar assim, olha, batendo o pé no chão, como se ele estivesse matando um bicho, e eu vi que ele não estava bem, que eu sei que quando ele tá assim, é porque eu sei que ele mexe com droga, sabe? Aí eu cheguei perto dele e falei assim, aqui, eu trouxe uma pizza para você, você quer? Não quero não, quero não. Aí na hora que ele fala assim, eu fiquei pensando, gente, eles não tem quem dele, tem dia que ele me pede. Chega no domingo, ele fala assim, tanto que eu comecei a dar para ele, levar para ele as coisas no final de semana, porque ele fala que no sábado e no domingo é o dia que eles não conseguem ter ninguém para levar, né, alimento para eles. Aí você vê que a pessoa às vezes está com fome, mas não quer o alimento não. Aí ele não quero nada não quero comer nada não quero não. Aí eu fui e falei assim, então não vou entregar. Aí eu respeitei, porque eu já aprendi isso, já levei uma sacolada no rosto, né? Aí eu levei a pizza para outra pessoa, mas eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, depois a pessoa tá lá, tipo, dorme com fome, mas não quer, e já aconteceu isso outra vez. Teve uma vez também que eu levei uma refeição para ele, eu tinha feito coisa aqui em casa, levei uma marmita para ele, e ele chegou e falou assim, não quero não quero não. E tem dia que eu passo lá e ele fala assim, olha, eu tô com muita fome, tem jeito de você me arrumar uma refeição? Aí, às vezes, eu até espero ele pedir, mas tem horas que eu vou lá e levo, que eu fico com dó. Mas você vê que a pessoa tá tão... Aí você pensa assim, gente, que espírito que tá ali obsediando ele, né? Que você pensa assim, olha, ele é magro, passa, né, fome ali na rua, e ainda assim, né, tá ali. Aí ele fica numa coisa assim, como se estivesse pisando o tempo todo no chão, matando alguma coisa, e eu fico até assim, eu nem chego muito perto, que eu fico até um pouco com medo, né? Mas, assim, você vê, é muito triste, né? Mas, aí, passando aqui para o chakra básico, gente, ele é responsável pela metabolização do magnetismo primário, de que se utiliza para o desenvolvimento da energia criadora nos processos de cocriação, na manutenção da forma física e na elevação da alma. Então, nos intercâmbios mediúnicos obsessivos, os espíritos infelizes, eles ligam-se também a este chakra em processo mecânico, bastando para isso a intenção de aproximar-se do médium ou de atuar sobre sua vítima, provocando, no caso de algumas, obsessões, intensa atividade no centro genésico, com consequente desequilíbrio da função sexual. Então, eles falam que esse chakra, ele está muito relacionado com essa questão também, né, do sexo, porque aí se ligam espíritos embrutecidos pelo uso irregular das forças sexuais, aumentando, inclusive, as sensações de prazer e mesmo de insatisfação ou não da saciedade sexual em virtude do aumento artificial da libido. Né? Então, é através do básico ou do chakra fundamental que tem ação os parasitas astrais, as larvas ou outras criações mentais que são mórbidas, atingindo mais tarde o perispírito. Né? Então, aqui o chakra básico, ele está muito relacionado com a questão sexual, né, dos órgãos sexuais. Lembrando que os órgãos sexuais não estão relacionados só com a questão do sexo, né? Ele está muito relacionado com a nossa criação, com a nossa... como é que se diz? Como é que a gente diz, gente? Energia geradora. Mas não, que eu queria... Criador, mas... quando a pessoa cria muito, fala a palavra para mim. A pessoa sabe criar tudo. Esqueci o que a palavra... a criatividade, exatamente. Então, está relacionado também com a questão da criatividade. Então, quando o espírito ele reencarna, advindo de um passado... Aí, peraí, que eu tô... De um passado espiritual em que abusou de forma mais intensa das leis básicas da vida, e mesmo quando nos planos adjacentes à crosta planetária não expurgou do perispírito de forma completa os fluidos mórbidos que adquiriu por seus vícios e desregramentos, renasce com esse chakra ou os demais
classificados de inferiores, né? E aí são afetados, então, por várias disfunções, caso em que a terapia magnética e a reformulação moral do indivíduo vai ajustar também nesse reajustamento. Então, nós sabemos que a gente tem que pensar na questão de que o que já nós fizemos em outras encarnações estão marcados no nosso perispírito, né? Aqui nessa encarnação, o novo tem o nosso corpo físico, mas o nosso espírito ele já está marcado com reencarnações passadas. Então, às vezes, as diversas enfermidades que vêm nessa encarnação, às vezes estão relacionadas não somente com o que está acontecendo aqui nesta encarnação. A gente já vem com marcas no nosso perispírito de reencarnações passadas. Então, o que a gente pode fazer, né, pensando nisso? Aí, vocês acham que a gente pode, assim, então eu não tenho mais o que fazer, se eu já está marcado no meu perispírito, não tem como, por exemplo, eu fazer nada por alguma enfermidade que eu tenha, né? Não, a gente já viu, inclusive, isso, né? Que a gente, se já tiver instalado em determinado órgão, e aquele órgão, então, por exemplo, suponha que eu já venha aqui, meu fígado já esteja destruído, já com coisas que eu já fiz em reencarnações passadas. Então, aquele órgão já está, de certa forma, destruído. Eu não tenho como reconstruir aquele órgão, mas eu tenho como, com o meu desenvolvimento moral, eu tenho como não levar aquilo para frente, né? Então, eu posso até não conseguir regredir, mas eu posso conseguir fazer com que não avance, né? Então, pensando nisso, só um minutinho, gente. Arthur, eu estou apresentando aqui meu filho. Tá. Desculpa, gente, porque eu estou apresentando, então, uma barulheira aqui do meu lado. Então, as diversas enfermidades que são classificadas como doenças venéreas. Alguém levantou a mão aí. Pode falar. Foi eu. É porque você está falando do chakra básico como se ele fosse o genésico. Aí no livro ele é o mesmo chakra? Como é que é? O chakra básico, ele não é a mesma coisa do genésico, que é da criatividade, que fica na região sacral ou abaixo do umbigo. Porque o básico, ele fica na base da coluna e a gente chama de Kundalini, né? Então, eu acho que está tendo uma confusão aí. Então, você tem esse outro chakra sem ser esse básico? Não, ele não coloca outro. Aí ele só coloca... Esse é o último chakra que É aparece? o último chakra que ele fala. Eu perdi meu celular e eu tinha o livro em PDF no outro celular, sabe? Uhum. Então, porque o chakra básico é o chakra genésico, que fica abaixo do estômago, que fica na região sacral, é que tem essa questão ligada com a criatividade. O básico está relacionado com as funções vitais. Eu não consigo ler porque eu estou no celular, está muito pequenininha a letra. Agora aqui, eu até peguei, né? Também eles falam dos 7 chakras, eu achei interessante colocar isso aqui, né? Que o chakra frontal, aí que eles falam, né? Da questão assim, Oi? quando... Oi? Alô? Sim? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Isabel, nós estamos escutando, pode continuar. Tá. Acho que foi a Célia que saiu, então, né? E aí ele fala que o chakra frontal está ligado à glândula pituitária, né, a hipófise. A gente sabe que isso é importantíssimo se a gente pensar, né, na questão da glândula pineal, da nossa ligação, né, com o mundo espiritual, que é responsável pela segregação de endorfina. Então, hormônio que causa sensação de bem-estar. Então, é a porta do discernimento, da intuição, da imaginação, do conhecimento, da percepção,
né? Então, eu achei interessante porque ele coloca assim, cada chakra é um resuminho, né, que ele trouxe. Isso aqui não é do livro, não, tá? Chakra cardíaco. Então, localizado na região do tórax, entre a quarta e a quinta vértebra. Está associado com a glândula... Então, aqui é um resumo. Está associado com a glândula timo. O timo é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. E aí é o chakra do centro do coração. Energias de abundância e todas as energias recebidas através do primeiro e segundo chakras são utilizadas neste centro de energia, em energia de amor. Então, rege pulmão, coração, baço, mãos, né? Tem o chakra laríngeo, mas aí a figura aqui tá tampando. Eu não consigo ler, mas aí eu sei que tá situado na região da garganta, né? O que eu falei com vocês é da região da tireoide e paratireoide, relacionada com o funcionamento também dos hormônios, né? Porque a glândula tireoide é que vai, na verdade, o bom funcionamento dela é que vai fazer com que os hormônios sejam bem distribuídos por todo o corpo. O chakra coronário situa no alto da cabeça, né? A glândula pineal, que rege o cérebro, então está relacionado com a questão da espiritualidade. O chakra do plexo solar corresponde ao plexo solar, está ligado ao pâncreas, aí a vontade, poder. Então, é o centro que reúne informações de sentimentos, percepção. Depois, espalha e movimenta por todo o corpo. Por esse chakra fluem as energias emocionais, né? Então, aquilo que eu falei, então, se a gente tiver com a emoção desequilibrada, então a gente tem um desequilíbrio nesse chakra, né, que rege o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado, pensando que, por que a gente até, né, fala dessa questão da importância, todos os chakras, é claro que são importantes, é importante a gente pensar no equilíbrio de todos eles, mas esse está ligado ao baço, que por sua vez está ligado ao sistema imunológico, que na verdade vai nutrir todas as células do nosso corpo. E aí tem o chakra sacro-umbilical, né, que rege os rins, sistema reprodutor, sistema circulatório, bexiga, e aí está ligado às gônadas, às glândulas sexuais, e sua energia está relacionada com prazer físico, sexual, alegria e criatividade. É esse aqui, né, Célia? Acho que eu falei errado. O umbilical é que é o da criatividade. E o básico as energias da segurança física, mental, emocional, né? E aí tá ligada às glândulas suprarrenais, que está relacionado também com a questão da adrenalina, né? Que é a vontade da gente de viver. Então, a adrenalina é aquele prazer que a gente tem pela vida, né? Então, está relacionado com essa glândula também. A relação também com a terra, com o próprio corpo. Então, rege as pernas, os pés, os ossos, intestino grosso, né? Então, as energias ligadas à segurança física, mental e emocional que vão entrar por esse chakra. Então, acho que a questão aqui é um resumo, né, do que acontece, mas eu achei interessante a gente pensar também, né? Eu até olhei, assim, como que, no caso, as plantas poderiam ser utilizadas, né, para equilibrar os chakras. No caso da homeopatia, no caso da fitoterapia. Então, a gente pode utilizar a energia, né, das plantas, a gente sabe disso, para o tratamento do nosso campo vibracional, né? E aí trazer um equilíbrio emocional, aumentar a nossa imunidade, limpar e curar os órgãos do nosso corpo que estão com enfermidades. Então, a gente vê que ajuda muito, né, nessa questão. Além disso, né, o tratamento homeopático, fitoterápico, ele vai ajudar a prevenir e tratar também aquelas enfermidades que são causadas exatamente pelos nossos desequilíbrios. Então, se não ajuda a nos equilibrar, né, então aquelas enfermidades que estão relacionadas aos fatores psicológicos, por exemplo, como depressão, quadro de ansiedade, um transtorno de humor, né, todas as dificuldades que surgem, então ela vai tratar. Agora, é importante a gente pensar o seguinte, não é só o medicamento que vai atuar,
é o medicamento junto com o nosso desenvolvimento moral, né? Então, a nossa busca por aprimoramento moral. Então, o tratamento sozinho, ele não vai conseguir fazer nada, né? Então, é junto com o nosso desenvolvimento também. Então, se a gente pensar que nós somos formados, né, por uma energia condensada, que é matéria, e essa energia condensada pode estar desequilibrada, pode ser desequilibrada, sofrer alterações por pensamentos, por sentimentos e pelas nossas atitudes. Então, quando isso acontece, o nosso corpo físico vai ficar suscetível a ter várias enfermidades. E aí, a questão, né, dos chakras, a gente viu que eles vão estimular as glândulas do nosso corpo a atuar em nossos órgãos. Então, uma das formas de equilibrar esses chakras pode ser pela questão da homeopatia, da fitoenergética, né? Como tem outras formas de equilibrar, o reiki. Então, tem outras formas que a gente pode ajudar a equilibrar, mas não esquecendo que esse equilíbrio nunca é somente com aquela técnica, né? E é junto com o nosso esforço também, de tentar buscar o nosso aprimoramento. Então, as plantas, elas têm um padrão vibracional muito alto, né? E aí é possível usar para prevenir, tanto para prevenir como também para curar as enfermidades que são causadas pelo desequilíbrio energético que tem aí nos chakras, né? Alguém quer Isabel, falar? a Estela levantou a mão. Pode falar. Essa questão que a Célia falou do chakra básico e do chakra genésico, né? Eles são muito próximos um do outro. Então, como eles são próximos demais, muitos escritores ou muitas pessoas colocam eles como um só. Porque eu achei até aqui que há clarividentes que consideram como sendo 2 chakras próximos. O chakra genésico e o chakra básico ou fundamental. Outros consideram como um único chakra, porque eles estão muito próximos e os objetivos deles também muito próximos também, que é mais da sensação, né? Agora eles colocam até Kundalini, o que ela falou, Kundalini, né? Se fosse o mesmo. Porque eles falam assim, na verdade, nós temos vários centros vitais, mas nós inclusive temos 7. Nas mãos. Né? Nós temos 7 que são os mais importantes. Então, eles pegam esses outros centros vitais e vão... É como se tivesse, né? Esse Kundalini, ele vai exatamente como a Estela falou, é tudo chakra básico. Tá no chakra básico. E quem tem esse Kundalini, eu sempre ouvi dizer que quem tem ele mais desenvolvido são aquelas pessoas que têm facilidade de falar, facilidade de envolver as pessoas. Você vê que é uma coisa... Eu até achei aqui num estudo espírita que ele fala da questão da vontade de viver. Na questão de falar, pessoas que falam bem, eu já vi mais sobre o chakra laríngeo, porque o chakra laríngeo é o chakra mais relacionado com a comunicação. Não, o Kundalini, ele tem essa coisa de... Como é que eu vou falar? Essas pessoas que têm um magnetismo muito grande. Sim, exatamente. Pela questão de ter vitalidade mesmo, de serem pessoas que têm carisma maior. Exatamente, magnetismo. Eu acho que é essa que é a palavra. Isabel, nós estamos a 3 minutos de encerrar. Eu queria saber se você conseguiu concluir ou você tem mais coisas para falar? Já concluí. Conseguiu concluir? Beleza. Já. Então, gente, eu estou olhando aqui que o próximo estudo vai ser psicossoma, né? Mas não tem ninguém relacionado a esse capítulo ainda. Eu queria saber se alguém se prontifica a fazer esse estudo para a próxima semana. Quem está aí mais disponível? Não vou botar nem aqui, Aline. Vou botar fora. Quer dizer, eu vou Psicossoma estar é um capítulo grande, hein? Psicossoma e perispírito é a mesma pessoa, hein? Pois é. Eu gostaria de saber quem pode fazer esse capítulo. E é um capítulo muito importante esse daí, porque ele talvez 2 dias não dê, hein?
Não, igual eu falei, gente, não vamos preocupar se vai Meu fazer em celular 2 tá muito dias ruim, ou um gente. dia, tá? A gente tem que Meu preocupar celular em tá estudar o muito capítulo, É. entendeu? Então, não vamos preocupar se vai usar 2 domingos, 3 domingos, 4, não interessa. A gente tem que estudar, a gente está aqui para Na isso. verdade, assim, eu vou pegar para vocês do Ramatiz sobre os chakras e vou mandar no grupo, porque acho que a gente tem que fechar um pouquinho com relação à questão espírita, né? Porque se a gente ficar divagando muito, porque cada um dá um nome para o negócio, e aí a gente estuda lá, porque tem um livro de passes também, do Jacob, que ele usa os 7 chakras. Eu acho que, como a gente está na doutrina, fechar nesses daí, né? E eu posso tentar fazer o capítulo aí. O psicossoma? Uhum. Vocês sabem que psicossoma e perispírito é a mesma coisa, né? Não, gente, eu tô querendo saber que quem pode fazer o capítulo psicossoma do livro Quem que vai poder fazer? Vai fazer, Célia? Célia, você falou que ia fazer? Eu não Eu entendi posso fazer, também. né? Porque Ah lá, vai fazer, a Célia. o Pronto. Willi que tá cheio de serviço, a carinha dele. Tá até com um cachorro no pescoço, olha lá. O Willi que é vovô, ele não pode ser colocado assim para fazer esse tipo de estudo muito Cadê o meu difícil. Willi, que é todo malhadinho? Então, gente, para a gente não avançar muito no horário da equipe Amor, vamos então deixar a Célia fica com o capítulo psicossoma, né, Célia? E aí, igual eu te falei, não precisa preocupar se vai fazer em 2 domingos, 3 domingos. Vamos esgotar o conteúdo desse capítulo até a gente concluir, tá bom? Isabel, muito obrigada pelo estudo, viu? Foi muito bom, muito tranquilo da gente entender. Eu acho que a gente sempre fica com essa dificuldade toda de atribuir qual que é o chakra que faz o quê, e a gente foi muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom Então, mesmo. eu vou pedir o Edésio para fazer a oração final para a gente encerra por agora, tá bom? Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um aprendizado, que essa semana que vem seja de júbilo, que seja de muito aprendizado, mesmo nessa área ainda, né? Nós temos muito que aprender, e que todos, né, sejam felizes nessa semana aí, né? Mais do que isso, né? Aprendendo cada vez mais, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Amém. Uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Que fofinho seu cachorro, Willick. Esse tá para ser adotado também, Williker? Ué. Aí, ó. Ai, gente, eu tô te entendendo, tá, Williker? Você pensa que me engana, mas você não engana, não. Cada dia ele traz um, gente, só pra gente ficar assim, apaixonado. Para seduzir. Tá? Pra seduzir a gente. Tá grande. Você pensa que engana. Nossa Senhora. Olha, gente. Olha o tamanhão da criança. Tá lindo, viu? Tá muito bem cuidado, graças a Deus. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, Até daqui a pouco.